Você já ouviu falar sobre a Tarjeta Profissional Europeia? Se você não escutou falar sobre a Tarjeta Profissional Europeia e você já mora na Espanha ou pretende vir para homologar o seu título, esse é um tema que você não pode deixar de aprender. Fica nesse vídeo e não perde nenhum segundo dele. Oi gente, eu sou a Juliana Bianchini, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Carteira Profissional Europeia ou Tarjeta Profissional Europeia para nós que estamos aqui na Espanha e comentar com vocês um pouquinho o que é esse novo procedimento que foi liberado definitivamente agora em maio desse ano, depois de eles enrolarem a gente por alguns breves 2 anos. Finalmente, agora a gente pode solicitar a mobilidade europeia para pessoas que já estão homologadas aqui na Espanha ou em qualquer outro país da Europa e que tenha o desejo de trabalhar em outro país da comunidade europeia. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre que profissões podem solicitar essa tarjeta, né, essa carteira profissional e como fazer esse procedimento e quais são os requisitos para a gente poder aceder a esse procedimento sem nenhum tipo de problema. O objetivo principal da TPE é desaparecer com a burocracia de pedir qualificação profissional de um órgão a outro, que era o que acontecia com a gente que já está aqui homologado ou quem já tem título europeu, para poder sair do país e trabalhar em outro lugar quando a gente tem propostas de trabalho. Esse procedimento é um procedimento fácil, totalmente eletrônico, eles pedem pouca documentação, podem ou não, dependendo do país de destino a qual você solicita, eles podem ou não pedir tradução, mas o site já deixa muito claro o que eles podem ou não pedir tradução, tá? E o órgão profissional ao qual você está colegiado aqui, que seria, sei lá, por exemplo, o CREFIT, o COREM ou o CRF no Brasil, que seria essa parte profissional daqui, o órgão regulador daqui, ele também entra nesse processo para ajudar a que isso seja mais fácil e mais ágil na hora de solicitar a tarjeta, mas basicamente é isso. Gente, só a modo de exemplo, eu tô pedindo uma TPE para França porque eu queria fazer o procedimento para mim, para saber se realmente era tão fácil quanto eles plantam que é, né? Porque no site tá tudo super perfeito. Eu falei, gente, eu tenho que provar para ver como é que é. Então, quando eu pedi para França, o próprio colégio de enfermagem aqui, ele ajudou a solicitar a tarjeta, ele verificou se o meu pedido estava correto e completo, além do que ele também certificou a autenticidade de tudo que eu estava enviando. Então, realmente é verdade, assim, os colégios aqui, se eu tivesse pedido para fisioterapia para França, o colégio daqui também teria me ajudado, né, a certificar, a validar, a olhar o meu pedido e me ajudar a fazer. Então, eles também ajudam, além do que é um processo totalmente eletrônico. Outra coisa super interessante é, por exemplo, eu agora tô pedindo para França. Se eu decidir, sei lá, em algum momento ir para Portugal, por exemplo, eu não preciso voltar a submeter esses documentos de novo, porque eles já estão ali. Então é só solicitar para Portugal. O país de acolhimento, nesse caso, se eles não tomam nenhuma decisão, por exemplo, eu mandei para a França agora, eu ainda estou à espera de decisão, mas se eles não tomam nenhuma decisão no prazo previsto, o reconhecimento ele é automático. Ou seja, o silêncio desse tipo de procedimento, ele é totalmente positivo a partir do momento que você tem a conta em linha. Então, assim, se eles não te dão a resposta, você tá aprovado. Assim de fácil. Então, pessoal, quando a gente entra na página para solicitar, eles têm um simulador para saber se nós podemos ou não solicitar a tarjeta. Então, assim, o que você vai pagar, ele depende das alterações, né, e das opções que a gente solicita. Basicamente, a gente tem que colocar ali o país de origem, o país que você quer ser acolhido, a profissão que você tem e qual a finalidade da sua mudança. Se é um acolhimento temporal, ou seja, você vai trabalhar temporariamente, porque disso depende a validade da sua tarjeta, ou se você vai se estabelecer naquele país definitivamente. Aí aqui embaixo, se vocês observarem bem, eles já colocam se você pode ou não se beneficiar da tarjeta profissional europeia. A partir daí, a gente tem algum par de procedimentos mais que preencher, e aí eu vou explicar para vocês como funciona. Vamos falar um pouquinho dos documentos necessários para solicitar a tarjeta profissional europeia. Então, inicialmente, eles vão te pedir uma cópia do passaporte ou documento de identidade do cartão do cidadão. No caso aqui na Espanha, eles vão te pedir um DNI ou um documento acreditativo de que você é residente legal. Quando eu falo residente legal, não serve tarjeta de residência provisória, tá? Isso só vale para quem tem nacionalidade,
cidadania ou alguma tarjeta permanente, é dizer, familiar de comunitário, ou a permissão de residência e trabalho permanente, tá? Não pode ser nenhum tipo de residência temporária. Isso é vetado para solicitar a tarjeta profissional europeia. Aqui, documentos oficiais, eles não podem pedir tradução, tá bom? Nenhum país. Não pode pedir tradução de passaporte, não pode pedir tradução de tarjeta de identificação, não pode pedir. Então, fica bem claro, porque às vezes tem algum funcionário, sei lá, você dá o azar de pegar um estagiário, e às vezes ele pode te pedir uma tradução, e nenhuma tradução cabe para documentos assim. Então, só fica a dica para vocês ficarem de olho, tá bom? Vou mostrar de uma forma bem prática, olhando na tela do computador, como a gente solicita e como a gente sabe se tem o direito de pedir essa tarjeta. No caso, eu tenho 2 títulos homologados aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. O procedimento ele sai certinho para quem já tem o título homologado e como você pode fazer isso, como você vai fazer a qualificação profissional sua através desse pedido. Então, eu vou mostrar, vamos lá para a tela agora que eu vou mostrar para vocês como é que a gente olha tudo com detalhe, tudo isso e se você pode ou não fazer essa tarjeta. Né? Comprova se você pode solicitar a sua tarjeta profissional europeia. Qual é a sua situação? Eu sou um enfermeiro, responsável de cuidados gerais, farmacêutico ou fisioterapeuta. Guia de montanha e agente imobiliário também pode pedir. Então, eu tô lá, seguinte, eles vão perguntar se eu obtive o meu título na União Europeia. No meu caso, é não. E aí, qual é a minha situação? Se a minha qualificação está reconhecida na União Europeia e eu já exerci a minha profissão durante pelo menos 3 anos aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar essa seguinte. E aqui tem várias coisas que agora eu vou mostrar para vocês direitinho o que é que eles pedem e por quê. Bom, como vocês viram, né, eu posso solicitar a tarjeta e eles me dão algumas informações aqui falando que eu posso solicitar tanto se eu quero trabalhar temporalmente em outro país ou se eu quero me estabelecer de uma forma definitiva em outro país. Eles também falam para mim que no meu caso, o mais fácil é solicitar a tarjeta e em lugar do procedimento estándar de reconhecimento, que seria realmente o processo de homologação em outros países, e que também ele é mais transparente. A partir daí eu posso olhar todo o trâmite em linha e também, se eu tiver o desejo de ir para outro país, que eu também posso fazer isso, sem ter que subir novamente toda essa documentação, ou seja, eu posso aplicar para outro país sem ter que apresentar mais documentos, a não ser uma outra coisa que o outro país peça. Alguma tradução, Outra coisa interessante que vocês precisam saber é que a tarjeta profissional europeia, ela não é uma tarjeta, ela não vem para você um cartãozinho onde você vai ali e vai mostrar. Ela não é isso, não é uma tarjeta física, ela é uma prova eletrônica que você passou por um procedimento de controle administrativo, né, e das qualificações profissionais que você já tem e que você cumpre todas as condições exigidas para poder trabalhar em outro país de acordo com a lei. Né? Basicamente é isso, ou seja, a gente não vai receber nenhum cartão ali que você vai apresentar profissional. Uma vez que a nossa solicitação está aprovada e que você já tem esse certificado da tarjeta profissional que vai te chegar em PDF, tá? Ele inclui um número de referência que qualquer entidade que você vá, ela pode comprovar a veracidade dessa tarjeta de forma online. Eu acho que eu não preciso nem falar que no caso das profissões de fisioterapia, farmácia, enfermagem, a gente tem sim que se inscrever no colégio profissional do país de destino, tá? Então, nesse caso, a própria instituição que faz a TPE, ela te fornece o e-mail desse lugar e eles vão te orientar como você se inscreve no órgão profissional do país de destino. Em profissão regulada, a gente não foge de pagar colégio profissional, tá? Assim, os órgãos reguladores, eles são o que são, em qualquer lugar do mundo. Para poder ter um registro, para poder assinar, para poder, no caso da enfermagem aqui, a gente faz prescrição de medicação, fazer prescrição de medicação para poder assinar e, obviamente, para poder responder legalmente a todos os seus atos. Então, vamos para a parte prática, eu já vou falar para vocês como é que vocês podem solicitar a TPE. Tá? No caso de quem? Lembrando que isso não é
não substitui o processo de homologação. A TPE somente é válida para quem já tem o título homologado na Espanha ou em qualquer outro país da Comunidade Europeia e tem o desejo de trabalhar em outro país que não é o que vocês estão agora. Tá? Tem uma lista ali dos países dos quais vocês estão permitidos fazer essa mobilidade e a TPE é só para quem já está aqui e já tem o título homologado e já trabalhou 3 anos com esse título homologado, devidamente registrado. Trabalhar em negro não serve, tá? Contratinhos não serve, você tem que estar colegiado. Eles vão pedir um registro do órgão profissional, um parecer do órgão profissional que você esteve ali registrado, que você trabalhou registrado, então, portanto, ninguém escapa disso. Bom, então para fazer a solicitação nesse mesmo site onde eu mostrei para vocês, que tem ali onde eu preenchi as coisas que eu mostrei, já um pouquinho mais para baixo tem ali solicitar a TPE, você vai ter que criar uma conta, né? Tem um linkzinho ali que você clica e tem lá, conta UE. Você vai criar essa conta na conta UE, se você ainda não tem ela feita. Depois você vai aceder a essa conta, né? Que é um serviço de autenticação pela Comissão Europeia. Vocês têm que ver que é um site oficial. Todos os sites oficiais da Comunidade Europeia vêm com a extensão europa.ue. Se não for nenhum site com europa.ue, vocês não entrem no site, porque tem muitos golpes e aqui a gente fornece dados importantes privados nossos, então tem que ter muito cuidado, entrar no site correto. E uma vez que você já colocou ali os seus dados, abriu a conta, ele vai dirigir você para uma interface que é da própria TPE mesmo, onde você vai colocar todos os seus dados pessoais e os seus dados de contato. Tenham muita atenção, porque se vocês erram, como eu já falei, isso pode trazer muitos problemas depois, tanto na hora da emissão da sua credencial, ou inclusive até para corrigir esses dados. Então tenham muita atenção e revisem muito bem antes de subir esses dados, porque eles não podem ser modificados depois, exceto os dados de contato, tá bom? Dados documentais não podem sofrer alterações. Uma vez que a gente introduz ali todos os nossos dados, você vai criar uma solicitação. Essa solicitação, ela já vem atrelada a você subir eletronicamente todos os documentos pertinentes. Então, cada documento é um documento PDF. Por exemplo, eu vou subir meu diploma, antes eu vou escanear o meu diploma, colocar ele de forma PDF, frente e verso, tá? Tenham cuidado com isso. Cada documento é um PDF, 1 a 1, frente, PDF, diploma 1, frente, PDF, diploma 2, verso. Tudo isso tem que ter muito em conta. Lembre-se de que eu tenho entendido de que todo mundo que tem o título homologado já tem tudo isso legalizado, não precisa pegar documento novo. Os documentos que você usou para fazer a sua documentação, eles valem. Inclusive, se você fez a sua homologação antes do Plano Bolonha, porque eles já estão reconhecidos por via diplomática e também por via consular, então não precisa pegar documentos novos. No meu caso, por exemplo, que eu submeti para a França, eles estão feitos via diplomática e deu tudo certo. Então, uma vez que a gente sobe tudo isso no site, a gente também tem que ir na administração e apresentar todos os originais desses documentos. Não precisa apresentar cópia, porque você já vai ter subido os originais, escaneado os originais ali no site. Uma vez que a gente apresenta essa solicitude, tanto a administração do nosso país como a do país de destino, eles podem cobrar alguma taxa para examinar nosso expediente. No meu caso, eu tive sorte porque eu fiz agora faz um mês e eles não me cobraram nada, pelo menos por enquanto. Quando isso for para a França, talvez eles possam me cobrar. Então vai ser uma faturinha daqui, outra faturinha de lá, mas em teoria, assim, não tem que ser valores exorbitantes, porque esses documentos já são aprovados, né? É só eles irem ali e olhar. Teoricamente, e o que eles falam aqui, se cobrar, vai ser pouquinho. Bom, vou falar rapidamente da validade da TPE, como que funciona isso. Uma vez, sei lá, você já tem sua TPE na mão, é importante você saber que se você vai para esse país de destino e você se estabelece ali, que você já sabe que você vai morar ali, a sua TPE tem tem validade indefinida. Se você vai só para ficar 18 meses e para prestar serviços temporais, é só 18 meses que vai te valer essa tarjeta. São 12 meses quando você vai prestar serviços temporais e a sua profissão está relacionada com saúde ou segurança pública. Por exemplo,
fisioterapeuta, enfermeiro, farmácia ou guia de montanha. Se você vai para fazer um serviço temporal, a sua tarjeta vai valer somente 12 meses. Agora a cereja do bolo que todo mundo quer saber, quanto que demora a tarjeta profissional europeia? Essa tarjeta, quando a gente entrega os documentos, a solicitude que eles falam, a administração do país de origem ela tem uma semana para te dar um acuse de recibo, avisar se falta algum documento e também avisar se você tem alguma taxa para pagar. Em uma semana. Em uma semana eles têm que te falar isso para você poder corrigir. Uma vez que está tudo entregue, taxas pagas e tudo mais, a administração desse mesmo país, que é o país que você submete, ela tem até um mês para revisar a solicitação e remitir para o país de destino. Uma vez que isso está remetido ao país de destino, se a gente é enfermeiro ou farmacêutico e a gente se beneficia realmente do reconhecimento automático, o país de destino ele toma a decisão definitiva no prazo máximo de 2 meses, que é 1 mês mais 2 ampliações de 2 semanas. E por fim, se o país de destino ele decide que você não vai se beneficiar do reconhecimento automático, ele tem até 3 meses para te dar essa resposta, que são 2 meses mais 2 ampliações de 2 semanas. Se a administração do país de destino decide que a sua educação, a sua formação e a experiência profissional ela não termina de se ajustar às normas exigidas desse determinado país, eles podem pedir que você supere uma prova de aptidão ou, inclusive, um período de práticas de adaptação. No caso da França, por exemplo, se eu tiver que fazer práticas, eu tenho que buscar essas práticas, ou seja, eu tenho que buscar um hospital que me aceite fazer essas práticas gratuitamente. Então, uma vez que a gente completa esse período de formação, eles te dão a acreditação, a TPE. Bom, como eu comentei com vocês, tem um procedimento que é para mudança definitiva e um procedimento para trabalhos temporais. No caso de trabalho temporal, igual que a outra solicitação, quando a gente entra com o pedido, eles têm uma semana para analisar, ver se falta alguma coisa e para comunicar se você tem alguma taxa para pagar. No caso dessas coisas temporárias, de quando o trabalho é temporário, a administração do país de destino, ela também tem que analisar para ver se você pode se beneficiar do reconhecimento automático. Nesse caso, quando eles analisam, o prazo para eles analisarem e te dar uma resposta é de 1 mês. E se o país de destino ele toma a decisão definitiva, no prazo máximo de 3 meses, que são 2 meses e mais 2 renovações de 2 semanas cada uma. Se a administração ela recusa a sua solicitação, ela tem por obrigação que explicar os motivos e tem que falar para você como você pode recorrer. Se a administração do país de destino decide por N motivos que a sua educação, a sua formação, a sua experiência profissional não se ajustam às normas exigidas pelo país de destino, eles podem sim pedir que você supere ou uma prova de aptidão ou um período de práticas de adaptação, tá? Se a administração do país de destino, por algum outro motivo, também não toma nenhuma decisão dentro desses prazos legais, as suas qualificações, elas já ficam reconhecidas, tá? E você pode gerar, sim, o certificado da tarjeta profissional europeia dentro da sua conta online, ou seja, muitas vezes, quando eles demoram e se eles não dão resposta no prazo, o silêncio é positivo, ou seja, se eles não falam nada, você já tá aprovado. Então, isso é super a nosso favor nessa questão. Estando a tarjeta profissional europeia toda em ordem, vocês precisam também ter em conta dos requisitos para você trabalhar em outro país. Já não falando da parte profissional, senão da parte imigratória, saibam que quando você tem um documento, sei lá, italiano e você vem trabalhar em Barcelona, você precisa tramitar a sua tarjeta de comunitário aqui. E isso tem requisitos. Então, não é só mudar de país, não é só cuidar da parte profissional. Da mesma forma que a homologação, ela não garante o seu documento de trabalho, mesmo sendo comunitário, vocês precisam também ter em conta que quando você muda de país, você precisa tramitar a tarjeta de estrangeiro no outro país, ainda que você seja comunitário europeu. Bom, supondo que está tudo correto, a tarjeta foi emitida, você já tem ela por PDF, vou para o país de destino e quero procurar um trabalho. Eles vão falar, mas você está colegiada? A primeira coisa que você tem que fazer inicialmente é ir ao colégio, né? Ou seja, ao órgão regulador, se você for fisioterapeuta, enfermeiro ou farmacêutico, se colegiar e apresentar a sua tarjeta profissional europeia. Os próprios colégios, eles podem sim, eles têm como comprovar a validez da sua tarjeta através do próprio site, porque como é uma tarjeta eletrônica, eles pelo site eles vão lá, eles olham e eles já podem confirmar e podem te dar o cartão de colegiado, obviamente. A mesma coisa de se um espanhol vai para a França ou não sei o que, dá igual.
seja para onde for que você vá, você chegando no país de destino, você tem que tramitar a sua tarjeta de estrangeiro, o seu número de INSS do lugar de destino para poder cotizar e tudo mais, e posteriormente a emissão da sua tarjeta de residência no país de destino, então você vai no seu colégio profissional, se colegia e então você já está liberado para poder começar a trabalhar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido esclarecedor. Desde do meu ponto de vista, né, como comunitária, eu acho que é uma grande oportunidade quando a gente já não se encaixa no país ou quando você quer viver outra experiência, pra gente que já tá aqui, já tem título homologado, no meu caso que eu já levo aqui 12 anos trabalhando, tanto como físico como enfermeira, ou seja, já conheço tudo aqui da Espanha, já trabalhei em quase todos os hospitais de Barcelona, já trabalhei na administração pública, trabalhei em empresas privadas, eu já sei como vai o tema aqui. E realmente eu tenho vontade de provar outro país e não sei se eles aceitarem a minha solicitação, por que não provar na França, né? Eu só preciso me colocar realmente com o idioma, porque eu acho que vai me picar um pouquinho. Mas de qualquer forma é isso aí. Eu queria só compartilhar com vocês isso. Para quem já tem nacionalidade, cidadania ou é casado com europeu, que é interessante vocês saberem que vocês podem sim se mover cumprindo esses requisitos. E não sei, a gente pode e deve aproveitar outras oportunidades e desfrutar da qualidade de vida também de outros países, né? A gente não tem aqui só a Espanha, só a Itália, só Portugal, porque normalmente o pessoal vai rodando entre esses países, mas a gente também pode aproveitar outros países. Você vê que a TPE, ela tem uma lista enorme de países das quais a gente pode solicitar e eu acho que pode ser uma grande oportunidade para todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo através de e-mail e sigam a gente também no Instagram que tem bastante informação interessante por lá. Bom, então é isso, um beijo para todo mundo e até a próxima!